Empate do Grêmio em Curitiba e como fica a situação na tabela do Campeonato Brasileiro. O que disse depois do jogo na entrevista o Vitor Severino, auxiliar que ontem comandou o time. Quem foi bem no empate contra o Atlético? E tem mais um lesionado. Como fica agora o meio-campo do Grêmio para os jogos contra o Riestra e o Flamengo? Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu tô chegando aqui no canal do Gabardo em nome de Desco Atacado, vem comprar barato. E a Gruppen ajuda a sua empresa a manter as operações seguras e disponíveis. Confere lá em gruppen.com.br. Noite de sábado com o empate do Grêmio no Campeonato Brasileiro. 0-0 em Curitiba, na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense. Olha, eu acho que dá para ter duas visões sobre o que aconteceu e sobre o resultado. Primeiro, tentando olhar o lado positivo, jogar em Curitiba, jogar na Arena da Baixada é difícil, o Atlético tem ainda, neste Campeonato Brasileiro, um grande aproveitamento como mandante e o Grêmio volta de Curitiba com empate. Olhando assim, é um bom resultado. Agora, pegando o lado negativo, o Grêmio ficou boa parte do jogo, do confronto, com um jogador a mais em campo, com a expulsão do jogador do Atlético Paranaense ainda no primeiro tempo, naquele lance com o enamorado. Lá depois do final que o Riquelme foi receber também o cartão vermelho. Então o Grêmio teve oportunidade para ganhar o jogo. Poderia ter vencido a partida, mas não conseguiu converter os gols, teve oportunidades, não aproveitou e por isso volta com o empate. A situação na tabela de classificação. Bom, o Grêmio, com o empate em Curitiba, abre o domingo em 12º lugar com 17 pontos. Tem que observar algumas partidas no complemento da rodada daquelas equipes que estão logo atrás do Grêmio. Por exemplo, o Vasco tem um ponto a menos, vai jogar contra o Flamengo. O Cruzeiro tem um ponto a menos que o Grêmio, já jogou ontem e perdeu o clássico para o Atlético Mineiro. O Corinthians, que tem 13 pontos, o Corinthians que tem 15 pontos e que pode ultrapassar o Grêmio, joga hoje contra o Mirassol em Mirassol. O Santos, que tem 15 pontos, ontem empatou com o Palmeiras no estádio do Palmeiras. Foi um bom resultado para o Santos. E o Inter, que está já na zona do rebaixamento, o Inter abre a rodada na zona do rebaixamento com 14 pontos, joga 18h30 hoje contra o Fluminense do estádio Beira-Rio. Então o Grêmio vai terminar a rodada ou 2 ou 3 pontos acima da zona do rebaixamento, No melhor cenário, 3 pontos acima da zona do rebaixamento se o Inter perder a partida para o Fluminense. No pior cenário, se o Inter empatar ou ganhar, o Grêmio termina a rodada 2 pontos acima da zona do rebaixamento. É pouco, considerando que o próximo jogo será contra o Flamengo, na Arena, no próximo domingo. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Na entrevista coletiva depois do jogo, Vitor Severino, auxiliar que comandou ontem o time por causa da suspensão do Luiz Castro, falou bastante coisa, uma longa entrevista. Eu vou colocar aqui algumas respostas dele. Não utilizando o gramado como desculpa, não tem nada a ver com isso, mas o jogo assume contornos diferentes. A recepção de bola torna-se mais difícil, a pressão chega mais cedo. Não saímos satisfeitos com o resultado, mas saio muito satisfeito, como tenho andado sempre, com aquilo que estamos construindo. Ele foi muito na linha de construção de equipe, pegando exemplos de jogadores do time de hoje que entraram na equipe recentemente que não estavam no ano passado. Sejam aqueles que foram contratados ou aqueles que agora estão recebendo oportunidades para que possam ser titulares. É o caso do Vieri, que ontem não jogou, o Pedro Gabriel, o Gustavo Martins, que entrava e saía e agora é um titular indiscutível da equipe do Grêmio, o Pavon como lateral direito. Enfim, então é um novo Grêmio e é uma ideia de construção. O Severino disse uma outra coisa, sobre essa história do Grêmio não ganhar fora de casa. 100 dias sem ganhar fora de casa. 13 partidas sem ganhar fora de casa. A última vitória do Grêmio fora da Arena foi em janeiro contra o Guarani em Bagé pelo Campeonato Gaúcho. E o Severino disse o seguinte ontem na entrevista: tudo bem, o Grêmio está há 100 dias sem ganhar fora de casa, mas também está há 100 dias, há mais de 100 dias, sem perder dentro da Arena, com a invencibilidade dentro de casa. E é verdade. Tem razão, o auxiliar do Grêmio. Só que, vamos combinar o seguinte, para fazer uma grande campanha num campeonato como o Campeonato Brasileiro,
tem que ter esta invencibilidade em casa e tem que conquistar os resultados também fora. Senão, a situação vai ficar como essa, com o Grêmio apenas numa parte intermediária da tabela, mais perto da zona do rebaixamento do que da zona de classificação para a Copa Libertadores da América. Então, o que o Grêmio vem fazendo em casa é obrigação, e o Grêmio tem que melhorar fora de casa o seu desempenho na arena com resultados melhores. Quem foi bem ontem neste empate em Curitiba? Deixa eu pegar aqui, vou abrir a cotação GZH, que está lá em gzh.com.br, com as notas dos jogadores do Grêmio. E a gente vai tendo uma ideia e eu vou fazendo alguns comentários aqui. O Everton, nota 6,5, fez uma defesa importante no primeiro tempo. Balbuena, no esquema com 3 zagueiros, jogou pelo lado direito, foi bem, nota 6. Gustavo Martins foi o melhor em campo. Nota 7, salvou um gol do Atlético, a bola estava entrando quase em cima da linha e ele teve um tempo de bola para conseguir afastar aquela bola, fez um jogo muito seguro e ainda mais contra o Viveiros, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Nota 7 para o Gustavo Martins. Wagner Leonardo, nota 6. Pavon, nota 5. Acertou alguns cruzamentos, mas errou, né? Muitos outros. Naquela média que vem tendo, né, o Pavon. Nardoni, nota 5. Daqui a pouco vou falar sobre o Nardoni, que ontem sentiu um problema muscular. Não foi muito bem. Leonel Pérez, nota 6. Pedro Gabriel, nota 6. Gabriel Mack, 5,5. Enamorado, nota 6. Braithwaite, nota 5. Não está bem o Braithwaite, desde que voltou da lesão, não tem nenhum gol marcado, não tem feito boas atuações. Riquelme, nota 4,5. André Henrique, nota 5. William entrou bem, nota 6. E o TT, nota 6. Olha, ontem o TT entrou bem. Fez boas jogadas, deu um chute perigoso para o gol, né? Foi uma boa atuação do TT, que não vem numa fase muito boa, mas ontem entrou bem na equipe. O Grêmio tem pela frente agora, terça-feira, partida contra o Riestra, na Argentina, em Buenos Aires, pela Copa Sul-Americana. E tem que ganhar lá para tentar, né, ser o primeiro colocado do grupo. O empate lá contra o Palestino, no Chile, foi um resultado muito ruim. E domingo, o Flamengo na Arena pelo Campeonato Brasileiro, jogo dificílimo. O que pode acontecer? Primeiro ponto, os jogadores suspensos agora voltam, né? Estavam suspensos ontem. Vieri e Carlos Vinícius. 2 retornos extremamente importantes. O Amuso, atacante, que ontem não pôde jogar porque estava machucado, tem chance de voltar já na terça-feira. Com certeza vai estar à disposição para o domingo. O Arthur continua machucado de fora, com a lesão muscular. E ontem o Nardoni também sentiu um problema muscular. Vai depender de exame para ter uma ideia da extensão da lesão que ele teve, mas em princípio para terça-feira não deve ter condições. Então os volantes que neste momento o Luiz Castro tem à disposição são Léo Pérez, Dodi, aliás, estes devem ser os titulares, Léo Pérez e Dodi, e tem ainda o Noriega, que perdeu um pouco de espaço neste momento, e o Thiaguinho, né? Vamos ver qual é exatamente esta lesão do Nardoni e quanto tempo ele vai ficar fora. O Arthur tem o planejamento ali para que ele possa voltar dia 23 de maio contra o Santos na Arena pelo Campeonato Brasileiro. Valeu, pessoal. Um bom domingo. Vídeo em nome de Desco Atacado e Gruppen. Vamos lá para a semana que para o Grêmio será primeiro de Copa Sul-Americana, lá na Argentina contra o Riestra e depois Campeonato Brasileiro, domingo contra o Flamengo. Valeu, até a próxima.